Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar esse momento especial que o Senhor preparou para nós. Vamos ficar em silêncio. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Antigo Testamento, no livro de Miqueias. É um dos profetas menores, mas no finalzinho do Antigo Testamento. Profeta menor não significa que ele tem menos valor ou que ele era pequeno de estatura, mas sim que o livro é curto. É o livro depois de Jonas. Nós vamos ler no capítulo 7, o versículo 18. Toda a pregação, toda a palavra profetizada por Miqueias era uma palavra clamando por justiça social. Então, vamos abrir esse nosso momento clamando por justiça social na nossa nação. Amém? Miqueias, capítulo 7, dos versículos 18 a 20. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sob teus pés e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás a tua fidelidade e o teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Amém? Assim como o Senhor prometeu aos nossos antepassados pela fé, né? Somos descendentes de Abraão, porque Abraão foi o pai da fé. Todos os que creem são descendentes de Abraão, porque temos fé em Deus. Então, assim como foi prometido para Abraão e para os antepassados, nossos antepassados, que o Senhor mostraria a sua fidelidade e o seu amor e lançaria os nossos pecados confessados nas profundezas do mar, vamos agora pedir perdão como nação brasileira. Vamos pedir perdão como povo dessa nação ao Senhor por tanta transgressão, por tanta corrupção, por tantas maldades, por tanta mentira, por tanta blasfêmia, por tantas posturas contra a palavra de Deus. Vamos pedir perdão e pedir que essa misericórdia, essa promessa se cumpra, que o Senhor lance os nossos pecados nas profundezas do mar, os pecados dos seus filhos, da sua igreja, se compadeça de todos nós. Amém? O futuro da nossa nação está na mão da igreja, não está na mão desta ou daquela pessoa, deste ou daquele partido político, deste ou daquele movimento, mas sim de um povo que se chama pelo nome de cristão, de seguidor de Jesus Cristo, que se rende aos seus ensinos e que se dobra em oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos reunidos aqui neste lugar. A tua palavra nos diz, Senhor, que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Por isso nós te agradecemos porque estamos reunidos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, como casa de Deus, estamos reunidos nos teus átrios, estamos reunidos diante de ti, para te adorar, para te engrandecer, com o coração quebrantado, sim, Senhor. Queremos te pedir perdão
pela nossa nação. Queremos te pedir perdão por todos aqueles que não te conhecem, Senhor, e que te maldizem, que maldizem a tua palavra, que maldizem o teu nome, todos os que se levantam contra os teus. Existem tantos filhos teus em tantas posições que estão sendo perseguidos, Senhor, por causa do teu nome. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos de interceder. Perdão porque reclamamos, Senhor, em vez de nos humilharmos e clamarmos pelo teu socorro. Perdão por toda murmuração. Aqui nós estamos, Senhor, para pedir o teu perdão, na certeza de que tu perdoas e que tu nos purifica de toda injustiça e que os nossos pecados perdoados tu lanças no mar do esquecimento, ou seja, naquele lugar onde não tem como pegar de volta, uma vez que confessamos de todo o coração, com toda sinceridade, não tem mais como trazer de volta o nosso erro e o nosso pecado. Obrigada por isso, Senhor, em nome de Jesus. Recebe agora, Senhor, nós estamos aqui com o coração limpo, um coração desejoso de te adorar e de receber todo o ensino que tu tens para nos dar. Então, Senhor, recebe agora a nossa adoração, em nome de Jesus. Reunimos aqui para adorar aquele que venceu, em breve voltará. Sua glória está aqui, eu já posso te sentir. Rei dos reis, tome o teu lugar. Exaltado sobre
de louvor, Senhor, és tu, Jesus, tu tens todo o nosso amor. E nós queremos, Senhor, declarar nessa noite que todas as coisas, segundo a tua palavra, que são abaláveis, elas serão abaladas. Mas o teu reino, que é um reino sempre eterno, jamais será abalado. Nós queremos, Senhor, estar inseridos cada vez mais no teu reino, que é um reino eterno e inabalável. Em nome de Jesus, Senhor, queremos te adorar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante! Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos
suas mãos a Ele e dizer: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. Tua igreja te Amém, Senhor, a tua igreja te adora, Senhor. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem, e bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força, e no teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, ao Santo de Israel, o nosso Rei. Louvado seja, Senhor. Obrigada porque justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem, e nós somos este povo que busca a tua justiça e o teu direito. Diante de ti, a graça e a verdade em Cristo Jesus, e é isso que queremos viver, e é isso que queremos proclamar, e é para isso que estamos aqui. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por todas as vidas que estão aqui presentes. Te agradecemos por todos, Senhor, que se deslocaram das suas casas para esse momento de encontro, para esse momento aos teus pés. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida. Obrigada por cada família aqui representada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada criança. Obrigada por cada adolescente, Senhor. Louvado seja, Senhor. Santo é o teu nome. Estamos aqui sim para te adorar. E queremos, Pai, clamar pelo teu socorro, que é bem presente no meio da angústia. Tu sabes das pessoas que estão sofrendo de algum mal, de alguma enfermidade. Neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti. Nós clamamos pela vida do seu Aloísio, Senhor, que está hospitalizado, que, Senhor, está com Covid, Senhor, e que está, Senhor, já numa situação tão delicada, de forma tão repentina, já entubado, Senhor, sedado, com 60% do seu pulmão já comprometido. Nós clamamos pela vida dele, Senhor. Nós clamamos por essa vida, e junto com a vida dele, por tantas outras vidas, Senhor, que estão lá, Senhor, padecendo num leito de hospital, Senhor. Nós queremos interceder e clamar pela tua visitação naquele lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque podemos orar. Eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu estás cuidando de todos os que estão acamados, assim como o nosso filho que também foi operado e está hospitalizado. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és Deus com ele. Obrigada, Senhor. És Tu que está lá cuidando, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos. Tu és o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Obrigada, Pai. Visita, Senhor, visita-nos. Visita-nos neste momento, Senhor. Visita os nossos corações. Traz a Tua palavra viva para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados. Eu queria que, antes de chamar as crianças, eu queria convidar a Ivete para vir aqui. A Ivete tem um testemunho para nos dar. A partir da palavra ministrada no culto da semana passada, a Ivete teve uma experiência com Deus que eu queria partilhar rapidamente aqui com todos nós. Amém? Pode falar, querida. Boa noite, amados. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Na semana passada foi ministrado sobre renúncia, não foi? E creio que foi edificante muito para todos que estavam aqui foram edificados. Inclusive, fui muito edificado com essa preciosa palavra.
E nós, nas segundas e quartas-feiras, nós temos oração de manhã das 6 às 7, sempre. E tinha uns dias que eu estava muito cansada, eu trabalho em farmácia, trabalhei demais e acabava não indo na oração, sabe? Quero dormir mais um pouquinho. Mas quando naquela segunda eu fui impactada com essa palavra e Deus, e tenho falado que não adianta ficar só falando bonito e não vivendo a palavra pregada. E naquela semana, na segunda foi a palavra, e quarta-feira de manhã, quando eu acordei, o relógio despertou, aí eu pensei, acho que vou dormir mais um pouquinho. Mas eu lembrei da palavra, dizia o seguinte: renuncia a tua carne e obedece a minha palavra. Na hora eu levantei da cama, tomei um banho e fui para a oração. E foi uma bênção aquela manhã. No meu trabalho, eu não sei, tem uma alegria, mas assim, uma coisa tão forte, uma alegria o tempo todo. Eu disse, e quando eu vim para casa voltando do trabalho, eu perguntei para o Senhor, para o Espírito Santo, mas por que tanta alegria? Nada aconteceu. Uma alegria que, nossa, muito boa. Daí o Espírito Santo falou bem claro ao meu coração. Sabe por que tu tá tão alegre? Porque hoje de manhã, quando tu falou, tu obedeceu a minha voz. E tu renunciou à tua carne. E tu obedeceu à minha vontade. Então naquele momento eu fui tão impactada, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E aquela alegria, então vem dele a alegria. Quando nós obedecemos a palavra e nós praticamos, a pastora sempre prega, mas se a gente não coloca em prática, a nossa vida não muda. E aquele momento eu tive essa experiência, foi muito, muito tremendo. Amém, queridos? Amém. Obrigada. Eu sei que pode parecer uma pequena coisa, mas a Ivete tem isso no seu coração já há anos de estar conosco nas segundas e nas quartas-feiras pela manhã, quando nós nos reunimos para a intercessão. Nós nos reunimos das 6 às 7, antes das pessoas irem trabalhar. E a Ivete não estava conseguindo acordar. Ou não escutava o despertador, ou quando escutava, virava para um lado e dormia de novo. Quando via, já estava na hora de trabalho. E assim, ela vinha se culpando, porque não estava cumprindo com aquilo que ela havia se comprometido diante de Deus. E a partir do que ela falou, né, na semana passada, da palavra, quando o despertador tocou, ela lembrou: eu preciso renunciar à minha vontade, que foi o que falamos na semana passada. Os discípulos de Jesus precisam, né? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. E assim, o tomar a cruz dela não era algo pesado, era simplesmente levantar na hora que ela se comprometeu de levantar para estar com o Senhor. Amém? Então, são as pequenas coisas que nós temos, as pequenas vitórias, mas elas são significativas, porque elas vão formando o nosso caminhar. Amém? Então, vamos chamar as crianças aqui na frente. Hoje temos muitas crianças, né? Vem cá. Que alegria! Que alegria! Vem cá, Júlia, Isabela. Vem cá, querido. Aqui com a sua Bíblia, abraçado com a sua Bíblia. Muito bem. Renato, muito bem. Vem cá, André. Quem mais? Quem mais? Maitê vai vir. Vem, Maitê. Isabela, seja bem-vinda. Vem, pequena, vem cá. Pode vir aqui. Vem cá, vem. Ó, temos mais uma amiguinha aqui. Tão linda. Amém? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas crianças tão lindas que tu trouxeste nessa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada coraçãozinho. Tu disseste para nós termos um coração como de criança, um coração receptivo, um coração que permite que a palavra entre. Obrigada, Senhor, que as tuas palavras que tu tens preparado para a noite de hoje entre no coração de cada um e transforme o viver, assim como a Ivete testemunhou a transformação dela naquele pequeno aspecto da sua vida, que também no coração das nossas crianças algo de novo,
aconteça uma experiência contigo. Abençoa, Senhor, a Tânia que vai estar com eles e que tudo aquilo que tu preparaste lá nos céus, Senhor, a Tânia possa transmitir para todos eles. Amém? Em nome de Jesus. Vem, então lá, a tia Tânia, pode ir lá com ela. Momento de separação da mãe e do pai sempre é um pouco de traumático. André, o que tu faz lá? Nossa, não, a tia Tânia não vai te deixar aí sozinho, né? Muito bem, minha gente. Então vamos só fazer uma retrospectiva do que nós estamos trabalhando neste ano, a partir do livro de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses. Estava acontecendo na igreja de Colossos um ataque de falsos ensinos que estavam prejudicando o crescimento da igreja, estava trazendo confusão nas mentes das pessoas. Então, Epáfras, a pessoa responsável pela igreja de Colossos, o homem que evangelizou a cidade de Colossos, procura o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, para esclarecer o que estava acontecendo na cidade, na igreja da cidade, e pedir orientação. E o apóstolo Paulo, então, recomenda: se vocês morreram com Cristo, e se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra do Pai. Colossenses 3, versículos de 1 a 4. E buscai e pensai nas coisas do alto, até que, por quê? Porque a nossa vida está oculta em Cristo, com Cristo Jesus em Deus. E um dia, nós, juntamente com Cristo, manifestaremos a glória de Deus no nosso viver. Amém. Então, nós estamos neste ano buscando as coisas do alto, buscando o que é fundamento para as nossas vidas. Estamos revendo os fundamentos da nossa fé, para que, se formos atacados por falsos ensinos, nós nos voltemos sempre para aquele que é a essência da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. O Evangelho das Boas Novas é a respeito de Cristo Jesus, o Salvador, o Senhor, o Filho que Deus nos deu, que se fez homem e que veio para viver como um de nós, morrer por nós, ressuscitar para nós e hoje vive à direita do Pai, intercedendo por nós, até que Ele volte e nos leve para viver com Ele. Amém? Jesus é o centro. Então, dentro desta visão, nós temos refletido, dentro dessa busca desse entendimento, e na semana que passou, nós vimos que a nossa caminhada nessa vida oculta em Cristo, nós já recebemos tudo, porque Jesus Cristo já fez tudo lá na cruz. E o que nós precisamos é nos entregar àquilo que Ele já fez, para que aquilo se torne vivo nas nossas vidas. E isso não é fruto de um esforço, a salvação não é esforço, é fé. A transformação da nossa vida não é esforço, é contemplação de Cristo, porque está escrito que quanto mais nós olharmos para Ele, pelo Espírito de Deus, nós seremos transformados na imagem dele, porque este é o propósito de Deus para as nossas vidas. E vimos então também que essa vida que não é de esforço é uma vida de renúncia, porque Jesus veio não para fazer crentes, nem para fazer somente pessoas convertidas,
nem para fazer religiosos. Jesus Cristo veio para fazer discípulos. Ele fez 12, lembram disso? Um deles se desviou e ficaram 11. Esses 11 que eram os primeiros apóstolos de Jesus Cristo espalharam o Evangelho. Depois, o 12º lugar foi ocupado por um outro discípulo de Jesus, e essas pessoas espalharam o Evangelho, e ele chegou até nós. Pensemos juntos, 12 pessoas mudaram a história da humanidade. Foram 12 discípulos fiéis. O que é ser discípulo? Discípulo é ser seguidor, é aquele que segue o mestre, é aquele que tem um mestre e segue o mestre. E Jesus disse, vimos na semana passada, que para ser discípulo dele, nós precisamos o quê? Aquele que quer ser meu discípulo, dia após dia, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser ganhar a vida, perderá. Aquele que perder a sua vida por mim é que vai ganhá-la, não é verdade? E depois Jesus diz, seguir a Ele e esquecer de nós mesmos, isso significa renunciar à nossa vontade. Ele falou também, aquele que não renuncia a pai, a mãe, a irmão, a filhos, a filhas e a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso significa o quê? Que Jesus tem que estar acima dos todo e qualquer sentimento por qualquer pessoa ou por qualquer situação ou por qualquer bem que a gente possua. Nós precisamos que o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas. E aí todos os outros relacionamentos vão ser postos em ordem. Por quê? Porque Ele é a fonte do amor. E se nós temos um relacionamento de amor com Jesus, nós vamos amar porque Ele nos amou primeiro. Aí nós somos capazes de amar outras pessoas. Aí podemos entender essa escala que o Senhor nos deu. Primeiro Jesus, para depois as outras pessoas, seja pai, seja mãe, seja esposo, esposa, filho, amigos. E lá no fim da história, no fim da fila, vem aquilo que possuímos. Se aquilo que possuímos nós achamos que é nossa propriedade, que podemos fazer com ela o que queremos, estamos também enganados e não somos discípulos de Jesus. Porque tudo que temos é porque Ele nos deu, é porque Ele nos dá. Se temos trabalho é porque Ele nos dá. Se temos fruto do trabalho é porque a misericórdia dEle faz com que pelo nosso trabalho recebamos um fruto. Então tudo vem dEle e deve voltar para Ele. Então o que fazemos com a nossa casa, temos a nossa casa à disposição do reino de Deus para receber pessoas, para conversar com alguém, para dar um abraço, um apoio, um conselho, repartir uma comida, repartir o que vestimos. O nosso carro serve para quê? Para ficar na garagem bem bonitinho, brilhando? Ou serve para dar carona para quem não tem? Isso significa renunciar ao que se tem. Não significa que eu vou largar aquilo que foi conquista do meu trabalho, né? Mas eu vou pôr à disposição do reino dos céus. Então, falamos sobre renúncia da vontade, porque se não fizermos a vontade de Deus, nós não estamos imitando Jesus. Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que é o meu Pai. Então, se o comer, que é algo essencial para a nossa sobrevivência, ele compara com a vontade do Pai, então vejam o que significa para nós fazer a vontade do Pai.
Fazer a vontade do Pai tem que estar acima do sono, acima da cama gostosa, acima da hora de descanso. Se precisamos levantar cedo para estar aos pés do Senhor, vamos dormir mais cedo. Ou mesmo se não conseguimos dormir mais cedo, vamos levantar, porque se entregamos a primícia do nosso dia para o Senhor, todo o restante do dia vai ser santificado, é o que diz a palavra. Se as primícias são santas ou são separadas, todo o restante será santificado. Queremos um dia produtivo de trabalho, queremos um relacionamento produtivo na família, no casamento, com os filhos. Queremos, então vamos consagrar o melhor do nosso tempo para o nosso Senhor. Nem que sejam 10 minutos de manhã. Vamos abrir os olhos e dizer: Senhor, sejas meu universo, sejas tudo o que sinto e o que tenho, e sejas de manhã o meu primeiro pensamento e a luz na minha janela. Aquela canção bem conhecida, mais antiga, do PG, linda, que deve ser um hino nos nossos lábios. Vamos consagrar o que podemos, tudo o que temos, o que somos ao nosso Senhor, e tudo mais será santificado. Esse foi o ensino até aqui. Mas refletindo sobre tudo isso que foi ensinado até aqui, na segunda-feira passada, à noite, né? Essa parte de renunciar à vontade. No dia seguinte, Deus falou no meu coração: e se você não consegue renunciar, como é que você se sente? Se você não conseguir se levantar, se você não conseguir se acordar, e mais uma vez caíste na tentação da sua vontade, como é que você lidaria com isso? E essa é a reflexão nossa de hoje. Como é que nós lidamos com o nosso erro ou com o nosso pecado? Quando nós sabemos qual é a vontade de Deus e nós não fazemos de forma consciente, deixamos de fazer, como é que nós reagimos? Reagimos com culpa? Não é verdade? Poxa vida, de novo eu falhei. Eu não sirvo mesmo para ser seguidor de Jesus Cristo. Eu não sirvo para ser discípula dele, porque eu de novo falhei. Aí o que mais que a gente faz? A gente quer fugir da presença dele. Aí a gente não vai, não vou nem ler a Bíblia, porque eu prometi que eu estaria lá com o meu Senhor e eu não fui. Eu prometi para o Senhor que eu iria ajudar tal pessoa e eu não ajudei. Eu prometi ao Senhor que eu iria lá no encontro da congregação e eu não fui. Não vou nem ler a Bíblia. Não é essa a nossa reação muitas vezes? Nós não queremos fugir do encontro. Sabe por quê? Porque quando nós não reconhecemos que o nosso pecado diante de Deus, o nosso erro, a nossa falha diante de Deus, um sentimento de culpa vem dentro de nós. E o sentimento de culpa, ele abre uma porta para o medo. E isso, gente, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Às vezes a gente não entende por que acontece conosco, mas acontece conosco por quê? Porque somos descendentes de Adão e Eva. Hoje nós vamos pegar lá no início, vamos olhar para Adão e Eva e vamos ver como é que foi o comportamento deles a partir do momento em que eles falharam. Porque é isso que nós, como seres humanos, como descendentes da raça humana, essa é a herança adâmica que está dentro de nós, e é com ela que nós precisamos trabalhar a partir da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 3.
Vamos só lembrar a história, né? Deus havia dado, depois que Deus criou o homem e a mulher, depois que Ele colocou, quando Ele criou Adão, vamos dizer, e colocou Adão no jardim do Éden, Deus deu uma ordem para Adão. Deus disse: do fruto de toda árvore que está no jardim podereis comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dele comereis, certamente morrereis. Então Deus deu uma ordem para Adão: pode comer de todas as árvores, somente daquela chamada árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque senão você vai morrer. Aí o que aconteceu? Adão e Eva encontravam com Deus todos os dias no paraíso. Deus criou Eva a partir de Adão, levou a Eva para Adão, para que eles vivessem juntos, para que eles pudessem se relacionar, né? Deus havia criado os animais todos, os animais existiam aos pares. Adão deu nome para os animais, mas Adão não tinha uma companheira que lhe correspondesse, alguém com quem ele pudesse falar de igual para igual. Então Deus lhe deu uma esposa, e Deus os tornou um, e Deus se encontrava com eles todos os dias, na viração do dia, 6 horas da tarde. Deus se encontrava com eles, e certamente naqueles momentos, naquelas conversas, Deus dava as instruções para eles de como eles deveriam viver, do que seria seguir os passos dele para ser semelhante a ele. Mas houve um determinado dia em que esse casal, de forma distraída, no seu jardim, que eles deveriam cultivar e guardar, eles deram ouvidos a uma outra voz, uma voz que torceu a palavra de Deus, e essa voz disse: não foi assim que Deus disse? De toda árvore podereis comer, mas da árvore toda árvore do jardim não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então ali eles deram ouvidos para uma outra voz. Vejam que antes Adão não podia se relacionar com os animais, tanto que ele se sentiu só, e Deus lhe fez uma auxiliadora que lhe correspondesse. De repente ele tem a auxiliadora, e ambos dão ouvidos para uma outra voz, que não a voz de Deus. Como é que essa outra voz falou de forma que eles pudessem entender? Esse é um mistério. Mas a verdade é que eles estavam distraídos daquilo que Deus havia lhes ordenado. E então, eles caíram na mentira, comeram do fruto da árvore que não era para comer, porque passaram a julgar com os seus próprios sentidos, deixaram de lado a recomendação de Deus, a ordem de Deus, e fizeram aquilo que achavam que era o certo. Como nós fazemos, na verdade? Puxa vida, eu mereço ficar na cama mais um pouco, afinal eu trabalhei até tarde ontem. Deus vai entender. Eu não preciso levantar cedo para orar, não. Deus vai entender que eu preciso de mais uma hora de sono. Podemos pensar dessa maneira e não levantar, não cumprir aquilo que nos comprometemos a fazer. Adão e Eva sabiam que tinham um compromisso de cumprir com a ordem de Deus e não fizeram. Então, naquele momento, o que aconteceu?
De repente, os olhos deles se abriram e eles se viram numa condição como nunca tinham se visto antes. A palavra diz que eles se viram nus. Não vamos enfocar a questão de nudez física. Vamos pensar em algo muito mais profundo. Eles se viram sem a proteção do cuidado de Deus, porque eles lançaram fora o cuidado de Deus. A partir do momento que nós rejeitamos a palavra de Deus, a ordem de Deus nas nossas vidas, nós ficamos sem a proteção de Deus naquela área. Isto é ficar nu. E quando eles se viram nessa condição, qual foi? O que eles fizeram? O que a Bíblia diz que eles fizeram? Vamos lá ler. Gênesis capítulo 3, do versículo 6 em diante, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A partir do momento em que eles deixaram de cumprir com a palavra de Deus, com a ordem de Deus, e se viram numa condição de vulnerabilidade, o que é que eles fizeram? Eles se esconderam. Ou seja, vamos nos esconder atrás das árvores, porque talvez Deus não nos veja aqui, e a gente não tem então hoje o encontro com Ele. É a mesma coisa que falei antes. Quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente se comprometeu diante de Deus, porque eles concordaram com Deus de cuidar do jardim e de não comer dos frutos daquela árvore. Eles concordaram naquele primeiro momento com Deus. E de repente eles não fizeram. Quando a gente se dá conta do nosso erro, o que é que nós fazemos? Nós evitamos o encontro com Deus. Foi isso que eles fizeram. Eles evitaram de encontrar-se com Deus. Eles foram se esconder atrás das árvores. Será que Deus não os via atrás das árvores? A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que tudo vê. Então não tem para onde a gente se esconder dele. Mas eles acharam que podiam se esconder, né? Então, vamos ver o diálogo aqui de Deus com Adão e Eva. Então, eles se esconderam, e aí Deus chamou, versículo 9, o Senhor Deus chamou ao homem e lhe perguntou: onde estás? Em outra versão diz: Adão, onde você está? E Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gente, vamos olhar primeiro da perspectiva de Deus. Deus sabia tudo. Então Deus já sabia que eles tinham desobedecido, Deus já sabia que eles tinham cometido pecado, Deus já sabia tudo, mas Deus chamou. Deus deu para eles a chance deles reconhecerem o seu pecado, a sua transgressão. Então, Deus diz: onde vocês estão? Como quem diz: venham para perto, venham se encontrar, não deixem de se encontrar comigo. E aí Adão vem, e o que ele faz? Qual é a resposta de Adão? Adão confessa o seu pecado? Vamos lá. Ele confessa o pecado? O que ele diz? Eu ouvi a tua voz, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Adão foca na consequência
do seu pecado e não confessa o pecado. O que Adão faz é justificar-se. E isso é o que acontece conosco. Senhor, eu não acordei cedo, Senhor, porque eu estava cansado. Eu não acordei cedo, Senhor, porque o despertador não tocou. Eu não acordei cedo porque o despertador, o celular tocou muito baixo. Eu estou pegando o exemplo da Ivete aqui para a gente ir na linha do testemunho dela, porque é uma coisa bem simples, bem comum. E a gente não faz isso? Ah, não, esqueci de ligar o despertador tocou, não escutei. Em vez de chegar e falar a verdade para Deus, ele se justificou, porque eu estava nu, eu me escondi na hora que eu ouvi a tua voz. Isso é uma justificativa. Então, normalmente, nós, seres humanos, quando nós transgredimos uma palavra de Deus, em vez de nós encararmos o nosso erro, o desvio, porque pecado é errar o alvo. O nosso alvo é fazer a vontade de Deus. Quando a gente se desvia do alvo, é o pecado. Então, quando eu me desvio daquilo que Deus me pediu, eu tenho duas alternativas. Ou eu reconheço o meu erro e peço perdão, e o Senhor me perdoa, e eu continuo, ou eu me justifico, como fez Adão. Eu procuro um esconderijo para evitar o encontro com Deus, para não ter que apresentar o meu reconhecimento de pecado, e eu busco uma alternativa de resolver a situação sozinho. Então, Deus é tão bom que Deus dá mais uma chance para Adão. No versículo 11, ele diz, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Veja, Deus não entra na conversa de Adão. Deus diz, quem te fez saber? Deus nem considera a justificativa dele. Deus não desenvolveu a conversa com ele. Ah, então tá, você ficou com medo e aí você se escondeu? Não. Deus vai, quem te fez saber? Para Adão, como se ele estivesse dizendo, Adão, reconheça o teu pecado, reconheça que foi você que não obedeceu. Quem te fez saber? Deus puxa sempre para que a gente reconheça o que a gente fez. E Adão não reconhece. Veja só o que Adão disse. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, aqui existe uma trajetória. A gente se desvia do que Deus pediu para fazer, foi o que Adão fez. Aí, ele justifica-se para Deus, em vez de reconhecer o seu pecado. E aí ele põe a culpa em outra pessoa. Então, pensem vocês se não é esta a nossa forma como seres humanos de reagir. Quando a gente peca, puxa vida, eu prometi que eu iria fazer algo para Vânia e não fiz, esqueci de fazer. Ou eu vou lá e me retrato diante dela, olha, eu esqueci de fazer, me perdoa, eu prometi que faria e não fiz, peço perdão, reconheço o pecado dela. Ou então eu acho uma desculpa, olha, eu não fiz porque eu estava muito atarefada, eu tinha tantas coisas para fazer que eu nem me lembrei. Ou então eu ponho a culpa em outra pessoa. Chegou alguém na minha casa, eu tive que atender, ou eu tive uma circunstância assim, e daí eu jogo a culpa numa outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Adão desrespeitou a sua mulher, porque a mulher era um com ele desrespeitou a si mesmo
e ele desrespeitou a sua mulher. Naquele momento que ele jogou a culpa para cima da mulher, ele expôs a mulher como culpada, quando na verdade a ordem havia sido dada para ele. Se nós lemos todo o texto desde o início do capítulo 2, ali de capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver que a ordem foi dada em primeiro lugar para Adão, e Adão transmitiu para Eva. Então Adão, não é que Eva não tivesse responsabilidade também, ambos tinham responsabilidade. Mas vejam que Deus pergunta para Adão o que estava acontecendo, porque a ordem havia sido dada para ele. Então, se Deus me dá um direcionamento na minha vida pela sua palavra, é comigo que ele vai acertar, não é com nenhuma outra pessoa. Adão também, além dele expor a sua mulher, de culpá-la pelo que havia acontecido, ele culpa a Deus. Porque ele diz: a mulher que tu me deste. Por que me deste esse tipo de mulher? Podia ser uma outra mulher, né? Que ia me ajudar, não que ia me ajudar a pecar, e não. Por que foi ela que veio me tentar? E aí começou, né? Aí começou a guerra dos sexos, né? Que existe até hoje, que fica aquela história de um joga a culpa para o outro, quando na verdade cada um é responsável pela sua vida, cada um é responsável pelaquilo que Deus lhe pede. Se Deus pede para mim, eu não posso exigir do meu marido nem de uma outra pessoa que está do meu lado. É um compromisso meu com ele. Assim como ele se pede para o meu marido, ele dele com Deus em primeiro lugar. E depois nosso, como casal, porque somos um. Então vejam bem, como é que nós temos lidado com o que temos aprendido? Na semana passada, então, aprendemos que para ser discípulo de Jesus, nós precisamos renunciar à nossa vontade. Será que nós renunciamos durante essa semana à nossa vontade para cumprir o que Deus nos pediu? Ou será que nós continuamos vivendo todos os dias do mesmo jeito, sem nenhuma mudança? Porque, gente, se não estiver havendo nenhuma mudança, então as palavras que estão sendo anunciadas aqui, ou elas não estão chegando nos corações, e aí nós temos que pedir para Deus por que os nossos corações não estão sendo mudados. Ou então nós precisamos pedir para Deus por uma visitação maior do Espírito Santo aqui nos nossos encontros, ou então que Ele trabalhe com a minha vida, para que eu possa transmitir de uma forma mais profunda para vocês a palavra. Nós precisamos que a palavra nos mude, senão não tem sentido de nós estarmos aqui nos encontrando a cada dia. Agora, vejam, Jesus, Ele é a verdade, não é mesmo? Jesus não se revelou lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, será que Ele não sabe quando nós não estamos sendo verdadeiros? Diante de Deus eu estou falando, gente. Será que Deus não sabe? Será que Jesus não sabe? Quando a gente inventa uma desculpa, eu não estive... Veja aqui, né? Nós estamos reunidos aqui, gente, não é uma cobrança, nem é uma obrigação estar aqui. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chama. Nós estamos aqui porque, como dissemos no início do culto, aquele texto dos Salmos, um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Será que isso é verdade para as nossas vidas? Porque se é verdade, então nós estamos aqui por causa dessa verdade. Agora, se a gente não vem porque está com sono, se a gente não vem porque tem, eu trabalhei demais, estou cansado, nós estamos dando uma desculpa para nós mesmos, uma desculpa para Deus, e o Deus que é a verdade
Ele conhece toda a verdade. E mais, Jesus é verdade, então não tem como a gente deixar não tem como a gente esconder dele a verdade, porque ele sabe. O Pai, diz a palavra que o Pai, ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Então ele sabe quando nós estamos aqui porque amamos o Senhor e queremos estar junto com Ele, e Ele sabe quando nós não estamos aqui porque ficamos com preguiça, porque queremos ver um filme na Netflix, porque queremos conversar com uma outra pessoa, ou por qualquer outro motivo que eu não sei qual. Deus é onisciente. Deus também, Ele é onipresente. Ele sabe tudo a nosso respeito e Ele está conosco em todo o tempo, em todos os lugares. É interessante que nós queremos que o Senhor esteja conosco nos nossos momentos de dificuldade, não é? É tão bom a gente saber que Deus é Deus Emanuel, Deus presente quando a gente está na angústia, no vale da sombra da morte, no meio da dificuldade. Poxa, que bom que Deus é Deus Emanuel. Mas naquele momento em que a gente está se enganando a si mesmo, porque a gente não está querendo viver de fato a vontade de Deus, será que Ele não sabe? Daí ali a gente não quer que Ele seja onisciente. Aí ali a gente não quer que Ele esteja conosco, né? Eu queria, para a gente entender o quanto Deus sabe tudo a nosso respeito, eu queria pedir para vocês abrirem comigo no livro de Salmos, no Salmo 139. É um salmo muito conhecido, um salmo que todas as pessoas gostam de algumas partes dele, principalmente quando diz que o Senhor nos conheceu desde que fomos formados no ventre da nossa mãe, e os nossos dias foram escritos nos seus livros, quando nenhum deles ainda existia. A gente gosta de saber disso. Mas vamos começar pelo versículo número 1. Diz assim: Senhor, Tu me sondas, ou seja, Deus vê tudo dentro de nós, e Tu me conheces. Então Deus sabe todas as palavras que estão na nossa boca, tudo que está no nosso coração, o que é verdade e o que não é verdade. Sabes quando me assento e quando me levanto. Ou seja, Deus conhece todos os nossos movimentos. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Vocês já pensaram no quanto isso é sério? Essa é uma verdade, isso é tão verdade quanto aquelas verdades que nós gostamos de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Da mesma forma que aquele texto do Salmo 23 tem um peso nas nossas vidas, este também tem. Deus nos conhece por inteiro no que falamos. Aqui diz, no versículo 4, a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Então, mesmo antes de nós falarmos qualquer coisa, o Senhor já sabe o que está dentro de nós. Então, não adianta depois, poxa vida, eu falei sem querer. Não falei sem querer, estava dentro de mim. Quando está escrito no Novo Testamento que a boca fala do que o coração está cheio, quando nós falamos palavras duras para alguém, é porque o nosso coração está cheio de dureza para com relação àquela pessoa. E não adianta a gente se enganar, porque Deus sabe do que se passa no nosso coração. Aqui diz que Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele conhece de longe. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. Versículo 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Eu amo esse texto,
porque eu sei que o Senhor está me protegendo, porque Ele me cerca por trás, ou seja, a minha retaguarda, não vou receber ataques pelas costas. Se receber ataques de traição, por exemplo, o Senhor está me guardando. Também Ele está guardando o meu caminho à frente, iluminando, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso significa que Ele está guardando a minha frente. Sobre mim pões a tua mão, é a bênção dEle, é a bênção da sua bondade, da sua misericórdia, que se renovam a cada manhã. Esse versículo diz isso, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então não tem para onde nós nos escondermos deste Deus. Ao contrário, nós precisamos cada vez mais nos entregar e dizer: Senhor, eu quero ser guiado. Continuando, o versículo 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque trevas e luz para o Senhor são a mesma coisa. Porque no início, quando existiam trevas sobre a face do abismo, o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Então o Senhor é Senhor da luz e é Senhor da escuridão. Se existe escuridão, é só pedirmos que Ele lance luz, e a luz vai vir, porque Ele quer iluminar os nossos caminhos. Então, amados, Adão e Eva queriam se esconder de Deus? Tinham para onde se esconder? Será que Deus não nos acharia atrás das árvores como eles se esconderam? Será que Deus não nos acha quando nós nos escondemos atrás de uma desculpa, de uma justificativa para não estar com Ele, ou para não seguir a sua recomendação, a sua palavra? Será que Ele não sabe? É certo que Ele sabe. Só que Deus é tão misericordioso, gente, e Ele é tão fiel ao seu plano eterno, que Ele mesmo proveu, já lá para Adão e Eva, o que Ele provê para nós igualmente, uma forma de lidar com o pecado, com a culpa, com o medo e com a conduta errada. Vamos voltar lá no Gênesis, no capítulo 3, e vamos ver no versículo 21. Bom, vamos só rever aqui no versículo 7, diz assim: quando se abriram os olhos de ambos, de Adão e Eva, e eles perceberam que estavam nus, eles pegaram folhas de figueira e fizeram vestes para si. Então, como eles haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam cheios de conhecimento. E quando eles se viram nus, eles usaram o conhecimento. Não, nós vamos dar um jeito de cobrir a nossa nudez. E aí, a sabedoria humana, né, que todo ser humano tem, vai tentar uma forma de cobrir o pecado. E é o que nós fazemos. Todos nós sabemos quando nós pecamos, porque se nós temos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, nós temos o Espírito da verdade dentro de nós. E quando a gente faz uma coisa errada, a gente sabe, porque o Espírito mostra. E aí, se a gente
não se justificou ainda porque não falou com Deus, ou se ninguém viu o nosso pecado, então a gente tenta cobrir. De alguma forma a gente tenta cobrir, assim como Adão e Eva fizeram. Eles pegaram as folhas de figueira e fizeram uma roupa para eles, para proteção. E a mesma coisa nós fazemos também, para nos proteger. Nós usamos a sabedoria humana e arrumamos então as desculpas e as justificativas, e assim a gente acha que está tudo resolvido. Mas Deus fez algo diferente para mostrar para eles que Ele tinha algo muito além para lhes dar do que a sabedoria humana. Ele fez vestes de pele de animais. E ali nós podemos ler isso no versículo 21 do capítulo 3. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles de animais, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, ali aconteceu o primeiro sacrifício de sangue da história da humanidade. Porque para tirar a pele do animal, os animais tiveram que morrer, na verdade. Então ali houve um sacrifício de sangue, e Deus tirou as peles dos animais e fez uma vestimenta para eles. Tudo isso já apontava para a providência que o Senhor Deus tomaria para com toda a humanidade, para redimi-la da escravidão do pecado. Deus afastou Adão e Eva da presença deles, porque eles não podiam mais ter comunhão com o Deus Santo. Mas Ele permitiu que eles continuassem a viver. Por que Ele permitiu que eles continuassem a viver? Porque o projeto maior de Deus, e o projeto eterno dele, é que a humanidade existisse e espelhasse a sua semelhança. O homem e mulher foram criados e abençoados para se multiplicarem e reproduzirem a semelhança de Deus. Então, Adão e Eva foram afastados do convívio de Deus, porque Deus era santo, não podia mais ter comunhão com eles que eram pecadores. Deus os vestiu e os colocou para fora da sua presença, porque na verdade eles optaram por viver fora do conselho e da presença de Deus. E aí diz o texto ainda no versículo 22 em diante, que Deus ali diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva morreram espiritualmente. Eles perderam a comunhão espiritual com Deus. Eles não deixaram de existir porque havia um propósito para a raça humana de que ela continuasse existindo. Se Deus fizesse Adão e Eva morrer fisicamente também, então não existiria mais raça humana e Deus teria que criar um outro homem. Deus então colocou-os para fora do jardim e pôs guardas na porta do jardim, querubins, anjos, querubins ungidos, que os querubins são guardas ungidos para guardar a presença de Deus. Lembro que sobre a Arca da Aliança existem querubins sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Então, por que o Senhor colocou anjos com espadas
Porque se Adão e Eva voltassem na condição de pecadores para dentro do jardim e comessem da árvore chamada árvore da vida, eles se tornariam pecadores eternos. E Deus não queria isso. Deus não queria que eles ficassem eternamente cativos do pecado. Deus queria que eles se arrependessem. Isso tudo já apontava para o sacrifício de Jesus, gente. Então vejam que essa dificuldade de lidar com a verdade, com a culpa, ela permanece nos seres humanos e está em todos nós. Até hoje nós temos a mesma dificuldade de Adão e Eva, e não é uma justificativa o que eu vou falar aqui. Nós não precisamos nos acusar por isso, porque nós temos essa herança de Adão. Como descendentes de Adão e Eva, como raça humana, nós temos essa tendência. Só que houve um determinado momento em que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe onde está isso? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Decorem: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus veio como um de nós, Jesus se tornou o único sacrifício aceitável para Deus, para a remissão dos pecados, para o resgate da humanidade, para a restauração do relacionamento do homem com Deus. Jesus Cristo é o único sacrifício, e ele também foi o último sacrifício. Qual foi o sacrifício de Jesus? Sacrifício de sangue. Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz. Ele foi o Cordeiro Pascal. Vamos lá na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, nós não sabemos que é Paulo, alguns dizem que é ou não, outros dizem que não, mas vamos lá, na carta aos Hebreus, independente de quem tem sido o autor, nos versículos, nós vamos ler os versículos 9 e 22 e depois o 27 e o 28. Assim está escrito na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Jesus tinha que derramar o seu sangue para que houvesse o perdão dos pecados, para que houvesse a remoção desses pecados da nossa vida. E os versículos 27 e 28 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Ele é o único sacrifício aceitável a Deus para a redenção dos nossos pecados. Vejam só que coisa mais preciosa, né? Naquele dia que Jesus Cristo morreu por nós lá, derramando o sangue dele lá naquela cruz, sabem o que ele fez? Vestes novas para nós. É o que vimos em Colossenses. Revestivos de Cristo. Quando nós, crendo em Jesus Cristo, descemos as águas do batismo por crermos na nossa inclusão na morte dele, por crermos na nossa inclusão na ressurreição dele, afundamos nas águas e levantamos das águas, nós somos
revestidos de Cristo. A palavra de Deus lá no livro de Gálatas diz que todos os que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo foram revestidos. Colossenses, que estamos estudando, diz que temos vestes novas. Então, não mais aquelas vestes providenciadas por Adão e Eva, segundo a sua inteligência. Então, não tem como nós apagarmos os nossos pecados, senão pela confissão dos pecados para Deus, pedindo-lhe perdão pelos nossos pecados, confessando e deixando o pecado. Provérbios diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Porque a Ivete testemunhou da alegria, era a misericórdia de Deus na vida dela. Por quê? Porque ela disse: Deus, eu não estava conseguindo levantar até aqui, porque eu ficava cansada ou com preguiça, todas as justificativas aí, como umas vestes provisórias, como as folhas de figueira. Até o dia que ela disse: não, eu vou renunciar à minha vontade, eu vou renunciar à vontade da minha carne, eu vou fazer a vontade de Deus. E aí ela então, naquele dia, ela se levantou e ela foi revestida das vestes novas de Cristo, da alegria, da resultante da obediência. Gente, naquele momento, quando Jesus Cristo, no terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, aquele momento, o que aconteceu? Ele nos deu essas novas vestes e a fábrica de pecados foi fechada. Amém? Jesus venceu o pecado, a fábrica, o pecado original, o pecado de Adão. Veja, hoje nós ainda cometemos pecados porque estamos num processo de santificação, mas aquela fábrica de pecados foi fechada e nós hoje temos novas vestes. Lembram lá o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vestes novas nós recebemos, nós só precisamos agora vesti-las. Isso é a nossa parte. A veste está disponível, Jesus já pagou o preço, não somos mais escravos daquele pecado de Adão e Eva, de omissão, de não confissão do que fez de errado, de não assumir a sua responsabilidade, de ficar talvez se culpando, de ficar querendo se cobrir com outras coisas que a sabedoria humana arranja. Não. Nós temos novas vestes a partir do sacrifício de Jesus. E aí talvez vocês me perguntem: tá, então o que é que eu vou fazer com as coisas de errado que eu ainda faço? Se nessa semana, depois de ter ouvido segunda-feira que eu preciso renunciar à minha vontade, eu não renunciei. Eu fui fazer aquilo que eu não devia. Crianças, a palavra de Deus diz: filhos, obedeçam aos pais, porque isso é justo no Senhor. Não está dizendo para obedecer aos pais porque vai ser bom, porque vai ganhar um presente depois porque obedeceu. Não está dizendo que deve obedecer porque se não obedecer vai apanhar ou vai levar um castigo. Não está dizendo isso, está dizendo obedecer ao Senhor porque isso é justo diante de Deus. Ou seja, no momento em que vocês obedecem, vocês estão entrando na forma que Deus criou, que é Jesus Cristo. Lembram lá, falamos sobre Romanos 8, num culto passado, que diz que aqueles que Ele conheceu, Ele também chamou, e Ele predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos chamados para entrar na forma
para ser semelhante a Jesus. Então, na hora que o filho obedece o pai e a mãe, ele está se tornando ajustável àquela forma que é Jesus Cristo, porque Jesus em tudo obedeceu ao Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Fazer a vontade é obedecer. Mas também existe algo para os pais. Pais, criai os vossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Cabe aos pais criar os filhos na disciplina. Disciplina não é castigo. Disciplina é ordem no viver. Disciplina é ter coerência no viver. Os pais precisam criar os filhos dizendo: olha, isto você deve fazer, porque isso vai fazer bem para a sua vida, porque isso vai te dar um futuro, porque isso vai ser bom. Você tem que comer, você tem que escovar o dente, você tem que estudar. Na hora de estudar é estudar, na hora de brincar é de brincar, na hora de fazer tarefa, na hora de jogar um joguinho no celular, aquela hora para aquilo. Mas tudo tem ordem. Disciplina é a ordem no viver. E cabe aos pais, não cabe à escola, gente. Apesar de que hoje nós estamos vendo que está se tentando terceirizar o papel dos pais, e os pais estão entrando nessa de entregar os filhos na mão de outras pessoas que vão ensiná-los não sei o que. Não é a pedagogia, não é nada disso. As crianças precisam ser criadas pela disciplina e pela demonstração, pela correção, pelo incentivo dos pais. Isso é parte que Deus deu para os pais. E se a gente não faz, não adianta arranjar justificativa. Ah, não, eu não fiz porque não deu tempo, eu trabalho demais, eu não tenho outra forma, eu não consigo ensinar meu filho, eu não consigo sentar e dizer para ele que tem que levantar às 7 horas da manhã, que tem que escovar o dente, que tem que isso, que tem que aquilo, eu não tenho tempo. Ou então o filho não quer. Não tem isso. Lembrem-se, tudo aquilo que nós vamos falar, o Senhor já sabe. Então não vamos entrar em situações de mentira, em situações de disfarce. Não temos como nos disfarçar diante de Deus. Esse é só um exemplo, gente, só para ilustrar, até para que os jovens adolescentes que estão aqui entendam. É justo diante dos olhos de Deus obedecer aos pais. E pais é criar os filhos, também não é controlar os filhos, é criar, ou seja, ensinar e deixá-los praticar, errando e acertando até que amadureça. Amém, gente? Então, o que é que nós fazemos quando ainda fazemos coisas erradas? Louvado seja o Senhor pelo Espírito da verdade que Jesus Cristo nos enviou. Quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu vou para junto do Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito da verdade para que Ele vos ensine a verdade e para que Ele vos ensine todas as coisas. Então nós temos um Espírito Santo que nos convence do pecado, e esse Espírito Santo é Ele quem me mostra que eu estou fazendo de errado, contrário à palavra de Deus. É Ele que, pela bondade do Pai, me conduz ao arrependimento. Lembrando sempre, gente, que arrependimento é confissão de pecados a Deus e mudança de atitude. Se eu não mudo de atitude, se eu estou sempre, todo dia, pedindo perdão pela mesma coisa, o Senhor cruza o braço e fica: e daí? Vai pedir perdão de novo? Eu vou perdoar de novo. Mas e daí? Amanhã vai errar de novo? E aí? E aí? Vai crescer quando? Vai se tornar mais parecido com Jesus quando? Graças a Deus que Deus é paciente. Mas Ele não quer que nós sejamos eternamente crianças. Ele quer que a gente amadureça, porque quem amadurece pode ter filhos e pode cuidar de filhos.
Quem é sempre criança não pode cuidar de ninguém, precisa sempre ser cuidado, não é verdade? Então, João 16:13 fala no Espírito da verdade, no nosso ajudador, aquele que o Pai nos enviou, Jesus nos enviou, o Pai nos enviou junto com Jesus, o Espírito dele, para nos guiar a toda a verdade. Então, gravem lá, João 16:13. Vamos lá ver. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, é o Espírito da verdade que nos ensina todas as coisas e que nos prepara para aquilo que há de vir. Gente, mais uma coisa, vamos voltar ao texto que começamos, o texto de Miqueias. Lembram do texto de Miqueias? O que diz lá? Que Deus perdoaria os nossos pecados e lançaria os pecados nas profundezas do mar. Isso significa que quando nós confessamos pecados para Deus, Deus perdoa e Deus esquece, pela sua misericórdia. Então, se uma vez eu eu confesso verdadeiramente, o Senhor perdoa e esquece. Então eu não preciso ficar me acusando. Eu preciso sim resistir quando vierem as tentações, porque as tentações vão vir e aí eu preciso resistir. Então, o perdão de Deus é segundo a sua misericórdia. O perdão de Deus não é segundo a nossa vontade ou segundo o nosso jeito de ser, é segundo a misericórdia de Deus. Então, gente, para encerrar, vamos aqui. O que nós temos que fazer? Nós não devemos nos justificar, nós não devemos nos esconder de Deus, nós não devemos negar os nossos pecados, muito menos culpar os outros. O que nós precisamos fazer é confessar o pecado, crendo na palavra de 1 João 8 e 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E uma vez purificados de toda injustiça, nós podemos viver sem culpa, sem medo, sem vergonha, certos de que o nosso bom pastor está nos guiando e nós vamos experimentar todas aquelas bênçãos que estão descritas lá no Salmo 23. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ouvir um louvor que fala sobre o amor de Deus por nós. E enquanto nós estivermos ouvindo esse louvor, vamos confessar a Deus os nossos pecados, queridos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: chegue em casa e faça uma lista de tudo que você deixou de fazer nessa semana. Faça uma lista de todas as vezes que você sabia que deveria tratar bem e tratou mal, que você sabia que deveria falar palavras de edificação e falou palavras de condenação para as pessoas. Todas aquelas vezes em que você, criança, deveria ter obedecido ao pai, à mãe e não obedeceu. Pai, mãe, todas as vezes que vocês deveriam ter assumido o controle da situação e ter ensinado com disciplina aos seus filhos e não fez. Faça uma lista e peça perdão. Depois, com todo prazer, crime aquilo. Porque uma vez que a gente pede perdão, o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Ele perdoa e esquece. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos ouvir essa letra dessa canção. Durante esse louvor, vamos confessar ao Senhor os nossos pecados, na certeza de que Ele está aqui nos ouvindo. Amém, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada pelo Teu amor tão grande, Senhor.
Nós não merecemos nada, Senhor, mas Tu nos deste tudo, porque Tu nos deste Teu próprio Filho para morrer por nós. Obrigada, Senhor, pelas vestes novas. Obrigada, Senhor, porque fomos purificados pelo sangue que foi derramado lá na cruz. Obrigada, Senhor, porque podemos viver uma nova vida. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não pede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, alegre e constante, se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu,
Santo Tu és, Senhor, digno. Digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. Obrigada pelo Teu tão grande amor. Logo eu, Senhor, tão grande pecador, logo eu, Senhor. Mas Tu me amaste, Senhor, obrigada. Obrigada porque Tu amaste a cada um de nós e deste a Tua vida. Louvado sejas. Obrigada, Jesus, pelas novas vestes. Obrigada, Senhor. Obrigada. Entregamos essa semana, essa nova semana nas Tuas mãos, Senhor, na certeza de que Tu és Deus conosco, que Tu és Deus que tudo vê, Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Obrigada, porque podemos contar contigo em todas as coisas. Obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre todos. Que o Senhor sobre todos nós derrame a sua luz, a sua paz e nos conduza no caminho da eternidade, para a honra e glória dele. Amém? Amém, amados? Na próxima segunda-feira nós nos encontramos aqui novamente para cultuar o nosso Deus, para dizer para Ele o quanto o amamos e, sem dúvida, para partilhar tudo que temos aprendido e vivido. Se alguém tiver alguma experiência durante a semana que queira partilhar, sinta-se à vontade para compartilhar, assim como a Ivete fez. Amém? Deus abençoe a todos.